Olha, as ferramentas que normalmente a gente costuma usar é chave, Phillips e fenda. Se você não tiver, aquelas chaves com bits também serve. Estilete para ir abrindo as caixas, cortando o material. Um alicate, às vezes precisa para você segurar alguma coisa. Um martelo de borracha para martelar a cavilha, para fazer um encaixe que precisa melhor. E lógico, se você quiser ter mais facilidades, se puder ter também uma parafusadeira, que ajuda muito no serviço, uma caixinha de material que eu sempre deixo do lado se precisar de alguma coisa a mais. E outra coisa que não pode faltar é isso aqui, que é o esquema de montagem. Sem isso aqui você fica um pouco perdido para entender o que é o que. Tá ok? Bom, pessoal, essa é a parte no qual a gente separa todos os acessórios, materiais, como os materiais de porta-cabideiro, parafuso, tudo. Deixa tudo separado. E a gente faz uma contagem observando o manual. Porque aqui no manual sempre vem descrito o que é cada uma dessas peças e qual a quantidade deles. Então a primeira coisa que a gente faz é isso. Para quem está começando, é bom identificar principalmente os parafusos. Parafuso que tem ponta, ele não vai porca, ele entra inteiro na madeira. Parafuso que é assim, pera aí, deixa eu apertar um pouquinho mais. Parafuso que é reto aqui normalmente tem uma porquinha. Vem pregos, cavilhas. Isso aqui depois eu vou mostrar como é que faz o engate dele. Isso aqui é material para prender a porta. Isso aqui é o porta-cabideiro. Isso aqui é um negócio que geralmente você trava aqui e entra um parafuso para travar uma peça na outra. A cola, parafuso de vários tipos. É bom também quando você for checar parafuso, você for fazer a contagem aqui tem, normalmente tem a descrição aqui, quantidade, comprimento, então sei, o tamanho do parafuso. Por exemplo aqui, ó, vamos pegar um aqui. Ó, parafuso 3,5 por 3,5. Então fica fácil, se você tiver uma reguinha, não conhecer direito, pega uma reguinha e mede o parafuso, para ver se está batendo com a metragem daqui. Para você separar exatamente o que é o que. Porque aqui na outra parte da montagem, se vocês verem aqui, ó, deixa eu focar direitinho, tem o desenho do que você vai usar e em que parte vai ser usada. Então, quando você tem tudo separado, fica mais fácil de você localizar para depois fazer a montagem. Tá ok? Bom, a sequência, a gente vai acompanhar sempre a sequência que está no manual. Normalmente na primeira página tem todas as peças identificadas, nem sempre vem marcada. E a gente às vezes tem que usar uma fita, uma trena para verificar por aqui o tamanho dela, porque vem sempre uma descrição de que peça, o comprimento e a largura. Aqui a gente começa sempre pela base do móvel. Aqui a gente já identificou essas duas bases, as travas do meio. E aqui usa um parafuso Giroflex com castanha. Eu vou mostrar para vocês qual que é. Esse é o parafuso Giroflex. E ele utiliza esse tipo de castanha aqui. Depois ele vai engatado dentro da outra parte. E a outra parte gira e trava ele. Deu para notar aqui? Eu vou colocar aqui, depois eu vou mostrar engatando a outra parte. Isso aqui para encaixar é só a gente apertar um pouco, para ele dar o caminho. E com a chave Phillips a gente vai devagarzinho, seguindo o caminho.
Ó, aqui nós vamos colocar agora outra parte. Aquele pino, ele entra por aqui, certo? Então o que que a gente vai fazer? Na hora de colocar ela, a gente tem que encaixar, deixar, aliás, de um jeito que o pino do giro entre dentro da castanha. Então é nessa parte aqui que a gente vai colocar. Por quê? Depois que a gente colocar e encaixar o pino aqui dentro, a gente vai girar. Girando, trava aquele pino aqui dentro. Aí faz a trava da parte de baixo do guarda-roupa. Olha, nem sempre essa castanha ela entra perfeita. Aí o que você faz? Você vem aqui com o martelinho e dá umas pancadinhas para ela entrar, para ela ajustar. Importante, eu não sei se dá para ver dentro aqui. Ela está alinhada de maneira que o outro pino entre aqui. Dá um close bem aqui na castanha. Não sei se dá para conseguir ver uma marquinha, uma setinha aqui, ó. Vê se consegue ver a seta. A seta ela tem que ficar alinhada com o furo, que é para onde vai entrar o giro, ok? Olha, como eu falei, o pino Giroflix, que é parafusado aqui, a castanha já alinhada, você vem e encaixa. Encaixou, a gente gira. Aí, parou, não vai mais, é sinal que travou o pino lá. Aí, apertou bem, ó, tá travado. Faz isso em todos os locais que foi colocado a castanha. Ó, como é a parte de baixo, tem que colocar essas sapatas de plástico, normalmente. Com prego, como que eu faço? Geralmente eu uso um alicate para travar o preguinho. O prego é muito pequeno, senão você acaba martelando a mão. Martelo até o fim. Se não entrar até o fim, você pega um próprio prego, um pulsão e bate em cima até ele enfiar. Ó, fase 1, como tá aqui, a gente já montou aqui, ó, tá vendo? Que é a base do guarda-roupa. O importante é o seguinte, esses parafusos que parafusa a base no travessão de baixo, tem que ficar bem justo, não ficar aparecendo aqui para não atrapalhar a montagem de alguma coisa aqui em cima, tá ok? Bom, aqui nós já montamos a parte de baixo, vamos encaixar as travessões, as laterais, né? Onde vai cavilha, eu costumo pôr sempre uma gotinha de cola. Aí você marca bem ela e dá uma afundada com o martelo de borracha. Aí, chegou, encontrou resistência, para. Sem forçar demais. Mesma coisa aqui, encaixou. Tem umas que entra quase com o dedo já. Beleza. Segundo esquema aqui, é um pino Giroflix e uma cavilha. Do mesmo jeito do outro lado, pino Giroflix, cavilha. E é só encaixar depois as duas partes aqui em cima, para ficar igual o desenho. Bom, essa fase aqui a gente já completou, que é a fase 2. Ela está montada aqui, ó. Acho que dá para vocês verem. Agora a gente vem para a fase 3, que é para colocar essa madeira travando as duas. Nessa fase a gente usa a bucha cilíndrica. Bucha cilíndrica é usada o seguinte: entra um parafuso aqui, que ele vai entrar pela lateral aqui, vai entrar aqui e vai entrar na bucha, nessa parte redonda. Então a gente põe essa partezinha redonda virada para o furo e essa fenda para cima. Por que a gente põe a fenda para cima? Se a hora que o parafuso estiver entrando encontrar dificuldades, a gente gira um pouquinho aqui para que a bucha encaixe certinho na bucha. Ó, nessa fase, estamos passando por uma fase que é um pouco difícil. A gente tem que identificar, deixa eu focar aqui, ó, essas partes aqui e aqui. Isso aqui
Se a gente, para conseguir achar cada uma, nós utilizamos essa sequência aqui. Porque eu acho... Deixa eu focar direito. Espera que tá ruim para focar aqui. Tá meio ruim para focar. Mas é o seguinte, aqui ele tem o nome da peça e o tamanho da peça. Aí eu faço o quê? Eu venho nessa parte da frente aqui, eu identifico qual é o número da peça. De posse do número, eu verifico o tamanho dela e muitas coisas estão sendo feito como? Eu tô com uma treninha aqui, ó. A gente vai medindo o tamanho delas para ver se encaixa. Além de medir, o que confunde um pouco é saber se o posicionamento está correto. Por exemplo, essas laterais aqui a gente só descobriu que está correto por causa desse furo, que é onde vai o cabideiro. E a gente sabe, levando em consideração, que essa parte mais bonita, mais bem feita é a frente. E a parte de trás, ela é rústica, que nem essa aqui, ó. Então fica para a parte de trás. Às vezes a gente pega, para saber da lateral aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela tem a cor que a gente sabe que vai ficar na lateral. Mas como que ela é? É desse jeito ou é desse jeito? Para descobrir, o que eu fiz? A gente vem aqui embaixo. Acho que não vai dar para mostrar. Ó, tá vendo a configuração do parafuso aqui, ó? São 3, 2 reto e um lateral. E aqui, 2 retos e um lateral. Então, às vezes é nessas coisas que a gente pega marcação de um furo, alinhamento, a cor da lateral, para a gente descobrir que peça que é. Porque nem sempre, já peguei móveis para montar aqui em casa, que vinha cada uma delas vinha marcado o número da peça. Essa infelizmente não tem. Como é um guarda-roupa muito grande, eu acabei não fazendo o que eu costumo fazer sempre. Que é o seguinte, quando é um móvel menor, a gente pega peça por peça, além de separar do jeito que a gente separou aqui, a gente pega peça por peça e vai identificando. Já com antecedência, você deixa já na sequência, que aí fica mais fácil. Mas aqui, como era muita peça, eram 5 volumes de caixa, então não deu tempo de fazer tudo isso. Então a gente vai aos pouquinhos, pela posição do parafuso, pelo engate, o acabamento, a gente vai descobrindo que peça é qual. Ok? Nessa fase aqui, nessa parte que são essas prateleirinhas menores aqui que ficam por dentro, é utilizado, seguindo o esquema lá, cavilha plástica. Cavilha plástica você começa a colocar ela e termina com uma marretinha de borracha. Bater com cuidado, não forçar demais, senão você quebra. O importante é o seguinte, observar, quando você estiver movendo as peças, elas têm parafuso ou cavilha no meio delas. Se por um acaso você fizer uma pressão além do que deva aqui, o que vai acontecer? É compensado, ele vai arrebentar aqui, estraga a peça. Então sempre que for trabalhar, uma mão apoiando e outra batendo. Cuidado, sem exagerar. Olha, já chegamos nessa fase aqui montado. Não foi fácil achar essa parte de cima, porque eu tive que alinhar que as laterais foi com castanha e giro. Do meio foi com bucha cilíndrica e parafuso por cima. Então, em cima travou por baixo, com a pega embaixo e os outros travou por cima. Sempre tendo alguém para ajudar aqui, né? Companheirinho que dá uma força.
Bom, aqui avançamos mais um pouco. Colocamos as laterais. Está difícil focar aqui. Vamos ver, vai chegar um pouco mais para trás para ver se foca. Aí. Colocamos as travessas, a lateral. E agora estamos identificando, ó, uma coisa importante. Na dúvida das peças, que são todas muito parecidas, você quer saber se é porta? Porta tem esse buraco grande aqui. Esse buraco serve para encaixar esse tipo de dobradiça. Tá ok? Olha, gente, às vezes acontecem uns percalços. Essa trava aqui, que é onde vai as gavetas, tem o furinho aqui, né? Só que não está coincidindo com o furo daqui. Tá todos um pouquinho mais para baixo. Quando a gente põe aqui em cima, não sei se dá para você ter uma ideia. Aí, ó, dá para você ver que está um pouquinho fora de posição. Aí o que eu estou fazendo? Como todos estão iguais, eu usei isso aqui como régua, marcando o furo de cima e o furo de baixo, fazendo uma linha reta. Marquei um risco aqui e um risco embaixo. E agora o que eu faço? Eu introduzo um parafuso aqui no local e chego com o parafuso aqui, encosto e dou uma riscadinha. Que aqui eu vou ter a linha que eu tenho que furar e a hora que eu passar o parafuso aqui eu vou ver no ponto exato que eu vou ter que marcar para a entrada do furo. Às vezes acontece isso no meio do caminho. Aqui na montagem da gaveta, preferi montar a gaveta primeiro antes de pôr as corrediças aqui para a gente marcar o local correto. Nesse caso aqui elas são colocadas com cavilha, tem umas que pode ser com outras cantoneiras diferentes. Essa aqui é com cavilha. Uma coisa importante é a hora que você estiver batendo a cavilha aqui, não forçar para ela não sair na parte da frente. Se você bater com muita força, o que acontece? A cavilha sai e quebra a parte da frente aqui. Então bater sempre com cuidado. E as partes que serão colocadas, né, nela sempre com cola e cola no interior dos buracos para manter a cavilha bem firme. Ó, aqui na gaveta geralmente tem essas cantoneiras para a gente colocar. Essas cantoneiras usam esse parafusinho pequenininho aqui. Normalmente o que eu faço? Eu já coloco aqui na ponta da chave, faço pressão com a parafusadeira e ele já entra. Mas para facilitar, o que a gente faz? Pega um alto-falante velho, deixa os parafusos já grudados no ímã para eles imantarem, porque daí não fica caindo aqui. Então ele ajuda a dar pega aqui, a gente imanta um pouco, passa um pouco da furadeira, a parafusadeira no ímã também, para dar uma imantada na ponta, que aí fica fácil de segurar o parafuso e com ele a gente apoia a cantoneira na posição que a gente quer pôr, que a posição correta aqui é essa, segundo o esquema. Apoia aqui, é só apertar e entra. Bom, gente, agora nessa fase aqui, estamos terminando de colocar aquelas tábuas que vão por trás. Em alguns modelos que vem no explicativo no papel, alguns têm marcação de qual é qual. Nessa aqui, por exemplo, não. A gente teve que ir colocando uma por uma para ver qual que encaixava certinho, que estava na dimensão correta. O importante na hora de colocar, observar essas travas aqui onde engata uma e outra. É bom usar essa chapinha que prende uma na outra. Tomar cuidado com os espaços vagos que ficam. Aqui nós preferimos usar, porque acaba sempre ficando um espaço vago, para evitar que entre umidade ou entre um bichinho, qualquer coisa assim.
a gente colocou essa manta que é usada para vedar calha. Tava sobrando aqui, então a gente colocou onde estão procurando onde tem os buracos mais. Porque aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, fica um espaço aqui, ó. Então a gente prefere vedar esse espaço. Na hora de colocar, o importante é observar o seguinte, que a madeira, essa tábua aqui vai chegar, uma chega na metade da madeira e a outra chega na outra metade. Então quando martelar, cuidado para não martelar muito longe e acabar estragando a madeira de dentro e furando para o lado de cá. Então marcar sempre certinho. E quando você tem um espaço, como lá dentro tem umas ripas retas assim, o que normalmente a gente faz para marcar, para conseguir parafusar? A gente põe numa ponta um prego, porque está enxergando na hora que você está pregando, né? E na outra ponta outro prego. Aí a gente traça uma reta entre os dois pregos, aí a gente sabe que no meio você pode martelar que vai pegar exatamente na madeira. Tá ok, gente? Bom, aqui grande parte já está montada. O que a gente precisa agora é trabalhar nas portas e por último vou mexer nas gavetas. Nas portas a gente usa essas duas peças aqui. Esse é o calço, que normalmente já vem furado com a furação do local onde vai ser posto. O gatinho ajudando. E você pode ver onde está o outro. Aqui, ó. Todos eles têm a furação para a gente colocar. Trabalha junto com ele essa dobradiça. Essa dobradiça é colocada aqui. Lógico, quando você for colocar a dobradiça, se tiver um esquadro até melhor, para alinhar ela bem reta aqui, para depois furar, porque não tem a marcação dos furos. Então você coloca aqui, põe um esquadro aqui ou algo que deixe bem reto, dá uma marteladinha com um preguinho para fazer o furinho, e aí já entra com o parafuso. Na maioria das vezes vai dar praticamente certo para você encaixar. Aí você faz os ajustes finais na hora que encaixar a porta. Uma coisa importante na hora de colocar os caos é não apertar completamente, porque a hora que eu entrar com a porta aqui, eu vou ter que nivelar a porta, acertar ela. A hora que eu começo a nivelar a porta, aí que eu vou travando de vez, travando certinho o calço. Tá ruim de pegar o foco aqui, acho que pegou. Acho que dá pra ver, né, que ela tá pulando e os parafusos não estão totalmente apertados. Eu vou apertar só depois da hora que eu encaixar a porta e estiver nivelando ela. E olha como são as coisas. A gente tem que ter um pouco de experiência nisso pelo seguinte. A gente tem que colocar o calço aqui e é usado esse tipo de parafuso aqui, pequenininho. O que acontece? Ele atravessa de fora a fora. Então eu vim aqui nos parafusos, aí eu vi que tem esses com porca, que não tinham demonstrado aonde utiliza isso. Então vai ser nessas partes aqui, ó, onde estão tem um furo que atravessa de fora a fora. Então eu ponho um calço de um lado, do outro, e travo com esse parafuso. Olha, como eu tinha explicado, nesse furo aqui é que vão as dobradiças. Então a gente coloca a dobradiça, que nem essa aqui está entrando folgado. Tem móvel que você vai pegar que ela quase não entra, ela entra bem justa. Então, essa dobradiça, o que eu falei do esquadro? Ela não pode ficar torta, nem para um lado nem para o outro, porque senão não vai entrar no calço corretamente. O calço ele tem um desnível lá,
mas ele não consegue corrigir muito. Então o que a gente faz? Põe um esquadro, acerta ela na posição melhor possível em 90 graus, aí com um preguinho mesmo, eu costumo usar um alicate para não furar o dedo, a gente marca a posição que vai ser colocado o parafuso. Marquinha simples. Suficiente para a gente saber onde vai entrar os parafusos. E agora eu coloco com a parafusadeira, eu venho e já prendo o parafuso aqui. Se vocês acharem melhor, para quem não tem muita prática, pode fazer colocando aqui no esquadro, pegar um pincel atômico, faz um buraquinho e depois fura bem no meio do buraquinho, para não ter perigo de, na hora que vocês for martelar, ou que for marcar com pulsão, isso aqui não sair do lugar. Então ajuda mais, né? Para não deixar muito desalinhado a dobradiça. Bom, gente, agora nós vamos ver a parte das gavetas. Tem alguns que você vai montar que já vem tudo delimitado com os parafusos que você vai colocar na direção correta. Esse aqui não veio, esse aqui veio com vários furos para a gente dimensionar. Então o que a gente tem que pensar primeiro? Essas são as corrediças que vão na gaveta. Elas são mais finas, são mais fininhas e a rodinha dela fica solta. Quando você pôr na gaveta, tem que colocar, vem sempre o par, uma para a direita, outra para a esquerda, de maneira que essa rodinha, a hora que a gaveta estiver virada assim, essa rodinha tem que entrar na corrediça de baixo. Tá vendo? Essa se engata com essa. E aqui, na corrediça que vai ficar aqui no armário, no guarda-roupa, eu já pus a gaveta aqui e já marquei a posição. Então é nesse furo que vai ficar, que eu já fiz a marca, que vai ficar a corrediça. Essa aqui, por exemplo, do lado direito. Não tem como você colocar do lado esquerdo, porque se for tentar colocar, o que vai acontecer? A entrada, que é essa entradinha aqui, que seria da gaveta, ela fica de ponta cabeça. Então ela tem que ficar assim, é uma para a direita e uma para a esquerda, com a entradinha correta e a bolinha para a parte da frente. Por isso que a bolinha na gaveta tem que ficar para a parte de trás. Tá vendo aqui, ó? Que a hora que ela encaixar aqui, essa bolinha corre para trás e a outra bolinha mantém a outra rodinha mantém ela na posição para rodar. Muito cuidado então. Normalmente é nessa posição aqui que fica. Parafusado em cima e ela na lateral. Tá ok? Olha, aqui já está em andamento a gaveta. Como eu falei, as corrediças, como tinha vários furos, eu fui colocando a corrediça da gaveta, encaixava aqui na posição que deveria ficar, e com isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar lá. E com isso eu marcava a corrediça de baixo. Olha como ela está colocada, bem encaixada. Tem que correr livre, bem solta. Prestar atenção na hora que você apertar a corrediça, que o parafuso tem que ficar o mais rente possível, tanto aqui quanto na parte de baixo da gaveta, porque se tiver um parafuso um pouco saliente, ele esbarra um no outro, ou esbarra na parte da gaveta e a gaveta não consegue andar. Quanto mais justo tiver isso aqui, melhor para a gaveta escorregar. Agora, como eu falei, tinha vários furos, eu fui marcando, agora só sobra o de baixo. Aí eu fiz o quê? Eu pus uma gaveta e marquei que altura teria que ficar
essa corrediça, então eu já sei que eu coloco no primeiro buraco aqui e o que coincidir lá atrás eu coloco também. Lembrando, né, ó, aqui eu tô mostrando errado, ó, a corrediça tem lado, essa não é, ó, tá vendo? Porque a bolinha ficou para cima. A corrediça do armário ela tem que ficar assim, ó, com o espaço aberto para receber a gaveta. A gaveta entra aqui e corre. Então isso tem lado, tomar cuidado para não pôr de lados errados. Bom, aqui a gente já encaixou a porta. Como vocês podem ver, tá uma diferença aqui. Raramente a gente encaixa de uma vez e já bate na primeira. Então o que a gente tem que fazer? Aqui por dentro. Vou mostrar aqui. Aqui vocês têm que certificar que isso aqui está encaixado direito aqui atrás e que esse parafuso, a ponta do parafuso, encaixou por dentro do calço. Aí o que acontece? Estando todos desse jeito, esse parafuso aqui é o que faz a regulagem. Conforme eu aperto o parafuso que ele vai entrando, ele empurra a porta para fora. Ao contrário, se eu desparafusar, desapertar, ele traciona a porta para dentro. Quer ver? Ó? Eu vou apertar um pouquinho aqui. Vê se você consegue mostrar bem aqui em cima, assim, né? Mais perto que você conseguir. Vou apertar aqui. Nossa, está difícil. Aí. Chegou a perceber ele chegando para cá? Então, esses ajustes a gente tem que fazer embaixo, em cima, em todas as dobradiças, até que a gente vai chegando e vai diminuindo a fenda, vai ajustando as portas, chegar o mais próximo possível. Vai soltando uma, soltando outra. Aquela lá praticamente a gente já terminou. Vou mostrar lá. Esse é um pedaço, é uma fase que é muito trabalhosa. Você tem que ter paciência e soltando um, apertando o outro, soltando um, apertando o outro, até que você encaixe do jeito que você quer. Aqui eu tô colocando, vou colocar o travessão de cima, que vai na parte de cima da porta. Ele usa esse tipo de buchinha que chama trapézio. Vocês podem ver aqui. Deixa eu tirar aqui. É um furo que você encaixa aqui dentro, ó. Normalmente você não consegue enfiar tudo com a mão. Você coloca, põe no plano reto e dá umas marteladas aqui, de preferência com martelo de borracha. Se tiver um martelinho só para fazer ele entrar bem. Porque ele entra, aí deixa o espaço aqui para entrar um parafuso. Então ele vai ficar assim, a hora que encaixar lá em cima, ele vai bater numa base. Isso aqui vai coincidir com a base lá de cima, né? Então ela vai ficar na madeira assim, aí eu só entro por esse espaço aqui com um parafuso, atravessando e segurando. Então ele vai ficar nessa posição lá em cima. A parte redonda presa no travessão e essa parte do parafuso, o parafuso vai prender na parte superior ali, segurando o travessão. Mesma coisa, pessoal. O furo aqui não está coincidindo direito, nem batendo está entrando. Então o que eu fiz? Peguei uma broca, não é nem de madeira, para não ficar com aquela ponta lá para baixo. Isso aqui é compensado, qualquer broca ela corta, né? Marquei, usei o delimitador aqui, né? A gente dá uma... Até com pouca carga a minha parafusadeira aqui, minha furadeira. Alarga um pouquinho, ele já entra praticamente com a mão, ó. E às vezes eu não sei o que acontece, se sai de fábrica, ou que medida que eles usam, que não encaixa direito. Então, às vezes, na montagem de móveis, acontece isso.
Por isso que é bom você ter algumas ferramentas do lado. E se não estiver encaixando, é lógico, tomar cuidado com o diâmetro da broca para não ficar largo demais e ele ficar soltando. Mas isso é uma coisa que às vezes acontece, você tem que fazer no meio do caminho. Olha como fica depois de montado. Essa parte aqui está presa no travessão pela borracha. E na parte superior do armário a gente coloca um parafuso atravessando. A última parte é os puxadores, né? Se é grande ou pequeno, a gente usa normalmente esses parafusos de cabeça arredondada. Deixa eu ver se pega o foco melhor. Acho que dá pra ver, né? Cabecinha arredondada aqui. Aí, ó. Esses de cabeça arredondada aí é o que nós usamos para colocar o puxador, porque ele entra aqui e sai só um pouquinho aqui. E a gente procura observar que nos puxadores, ó o furo, furinho aqui, furinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqueles furos de fora coincidir com os furos de dentro. Coincidindo os dois furos, nesse caso são esses daqui, ó. Basta eu entrar com o parafuso aqui, às vezes não tem furação pelo lado de fora, é só forçar um pouquinho o parafuso, não com muita força para não lascar. Atravessa, já põe o puxador e termina de apertar. Nesse eu aconselho usar uma chave normal e não parafusadeira, porque ela vai com muita força, pode até rachar, dependendo do tipo de puxador, pode rachar ele. Então vai na mão mais devagar, sem precisar exagero de força. Encaixou, prendeu, é o suficiente. Bom, aqui terminamos a montagem. Um pouquinho de desnivelamento lá em cima, eu não vou corrigir agora pelo seguinte. Normalmente o que eu faço? Espero colocar as roupas, que vai dar uma pressão em cima dele, né, nos locais. Depois que botar toda a pressão da roupa aqui do material, aí eu volto e dou uma regulagem de novo nas portas. Mas está aqui, ó, puxador preso direitinho, porta certinha. Beleza? Ah, uma coisa que eu costumo fazer depois que mexeu em tudo, a gente vem nos parafusos internos, nos parafusos externos e esses aqui de dentro, ó, e dá um reaperto geral, para que conforme você está mexendo com o guarda-roupa para lá e para cá, fazendo a montagem, força para lá, força para cá, ele chega às vezes a soltar um pouco. Então dá aquele apertozinho final para ficar bem firme.